Queridos, Mas é maravilhoso. queridos, essa semana Deus me deu uma palavra e essa palavra ela ficou martelando em minha mente, sabe? Ficou martelando e aí eu pedi uma palavra para Deus em relação à pregação de hoje e aí Deus ele me passa essa palavra, queridos, que é uma palavra bem conhecida. Mas, queridos, sejam bem-vindos. Amém? Queridos, uma palavra bem conhecida nossa, uma palavra onde creio que todo mundo já conhece, mas que nós devemos meditar nela e entender, queridos, que nós estamos numa guerra. Amém? Há uma guerra, literalmente, e nós devemos nos acordar para essa guerra. Está lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para minha casa, onde eu saí. Retornando, encontra a casa desocupada, varrida, arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Amém, queridos? Eu assim, nossa, eu pensei, palavra dura, né? Mas eu entendo, queridos, que tem pessoas que não têm a dimensão do que é o mundo espiritual, de quem é esse mal que Jesus estava ali falando que pode vir para a nossa vida. Se a gente não vigiar, se a gente não guardar, se a gente não proteger a nossa casa. Mas Jesus está falando ali de que casa? A nossa casa onde nós moramos? Não, queridos. Nós somos a casa. O templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo. E no momento que a gente é o templo, como diz a palavra, a gente vai se limpando, né? A gente vai se organizando, ornamentando a casa. E ele vê, queridos, que essa casa, ela está desprotegida. Por que a casa está desprotegida? Porque o Espírito Santo ali limpou, o Espírito Santo ali organizou, mas a pessoa não cuidou a sua casa. Como assim, pastor? Queridos, quando a pessoa deixa de orar, quando a pessoa deixa de ler, quando a pessoa deixa de vir aos cultos, quando a pessoa não se interessa pelas coisas de Deus, quando a pessoa se torna uma pessoa mais do mundo do que da casa de Deus, então ela deixa ali brechas para o inimigo vir agir na sua casa espiritual. E eu tenho, queridos, muita experiência nessa área em relação ao cuidar da nossa casa. Sabe que eu andei muitos anos limpando as casas aí da nossa cidade e visitei casa de pastores, líderes, pessoas envolvidas no louvor, pessoas tementes a Deus, pessoas que tinham amor a Deus, mas elas tinham brecha. Aí no momento que a brecha da sua vida estava aberta, o inimigo entrou. E aí trouxe a doença, aí trouxe a miséria, aí trouxe as dissensões, as separações. Tudo entrou através daquela brecha. Eu lembro muito bem, queridos, que nós visitávamos uma casa, eu e o pastor Riveres, e essa casa era de um pastor bem conhecido da nossa cidade. E a esposa dele estava doente. Estava
ponto de estar se tratando com câncer, queridos. Aí o pastor falou, mas como? Como? Como que pode ter trabalho dentro da minha casa se eu sou pastor? Como pode ter um mal dentro da minha casa se eu oro, se eu jejuo, se eu busco Deus? Aí o pastor falou assim, pois é, você busca, mas a tua esposa não busca. A tua esposa não tem o mesmo coração que você tem. E por ali entrou a brecha para entrar na tua casa. E nós estávamos conversando na sala, e aí o pastor disse assim, podem abrir tirar essas madeiras aqui que está aqui embaixo do trabalho. E aí nós atiramos a madeira, o próprio pastor abriu, e ali estava o trabalho para matar a esposa dele. E quem fez? Um vizinho do lado. Para matar a sua esposa. Porque ela era muito cri-cri. Sabe aqueles crentes cri-cri que incomoda todo mundo? Ela era esse tipo de crente cri-cri, sabe? E ela se invocou com a vizinha do lado. E a vizinha fez um trabalho, querido, para matar a pastora. É para a gente entender que a gente achando que está dentro da igreja, achando que estamos ouvindo a palavra, estamos protegidos por Deus. Mas na realidade o que te protege realmente são o teu caráter e a tua sinceridade com Deus. Jesus ele fala, queridos, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que buscam Ele em espírito e em verdade. Amém? Então só estar dentro da igreja não vai dizer que você está seguro. Mas assim, você buscando esse Deus, você tendo essa responsabilidade com Ele, aí vem a proteção sobre a tua vida. Amém? E eu conversava com esse rapaz, que Deus me deu essa palavra para mim passar para ele, e eu dizia assim, ó meu querido, você tem que buscar Deus. Você está curado, você está restaurado, Deus tem te abençoado. Vem para a igreja, vem buscar a Deus. Mas quando a pessoa, queridos, ela se acha que por ela estar bem, fisicamente, emocionalmente, ela acha que está protegida por Deus. Mas na realidade, o que o diabo faz? Né? Nós temos um ditado, eu e a pastora, que diz assim, ó, o diabo ele gosta de dar corda. Ele vai dando corda e vai deixando. Né? Os pastores dizem, o pastor Humberto falava que são duplicatas, que a gente vai assinando em relação àquilo que a gente não faz, que a gente prometeu, que a gente cumpriu, que não cumpriu, que a gente ali naquele momento, às vezes da emoção, a gente promete a Deus e não faz. São alianças não cumpridas que dá legalidade também do diabo vir agir na nossa vida. Através do pecado, queridos. Quantas pessoas elas são envolvidas emocionalmente, envolvidas sexualmente, achando que pelo amor que eles estão tendo ali, Deus está protegendo a vida deste casal. E não está. Porque a palavra de Deus é clara. Amém? Que nós devemos nos guardar até o dia do nosso casamento. E aí o que acontece? As pessoas elas se envolvem emocionalmente, se envolvem carnalmente e espiritualmente também. Porque daí entra quem? O diabo junto. Amém? Aí entra Satanás junto. Vamos ver o que Deus fala através da palavra. Quem que é esse Satanás? Quem é Satanás? E eu andei separando, queridos, algumas passagens e algumas coisas para nós esclarecer quem que é esse demônio chamado Satanás. Diz assim a palavra do Senhor. Ou a palavra diz assim. A Bíblia apresenta o diabo, ou Satanás, como um anjo, criado por Deus, e que se rebelou, tornando-se o grande opositor do Criador da humanidade. Ele é descrito como um ser espiritual, astuto, sujo,
O objetivo é afastar as pessoas da verdade e da vontade divina. O diabo vem do grego diabolo, que significa acusador ou caluniador. Satanás vem do hebraico, que significa adversário ou inimigo. Outros títulos da Bíblia Sagrada também chamam de serpente antiga, pai da mentira, dragão, príncipe deste mundo. Queridos, a origem, a natureza dele, acredita-se que ele era um ser celestial de alta posição que caiu por causa do orgulho e do desejo de ser igual a Deus. As Escrituras também tratam como uma entidade real e ativa, e não apenas como uma representação atraindo o mal. Amém? Amém, queridos? Então tem muitas pessoas achando que o diabo não existe. Não, pastor, isso é coisa para colocar medo nas pessoas. O diabo, ele está aqui, na realidade, numa figura só para amedrontar as pessoas. Mas, queridos, eu afirmo que o diabo, ele é verdadeiro. Tanto é verdadeiro que eu já presenciei, se manifestou uma figura satânica na minha frente. Então eu já vi uma figura diabólica na minha frente. É complicado, viu, queridos? Por quê? Porque se você não está preparado espiritualmente, a palavra de Deus fala que ele veio colocar o medo, amém? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então o trabalho de Satanás em nossas vidas é isso. E ele é uma pessoa espiritual que não tem pressa e também é uma pessoa que tem um conhecimento sobre o ser humano. Ele sabe quem você é. Ele conhece você. Porque ele estuda você. Amém? Mas como assim, pastor? Como é que ele pode me estudar? Vamos ler? Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 13 ou 14, que fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Então, se ele está ao derredor, ele está te observando. Amém? Então, se ele está te observando, é porque ele está te conhecendo, ele sabe quem você é. O versículo 8 do capítulo 5 diz assim: sejam sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Amém? Então nós devemos brincar no mundo espiritual? Devemos achar que está tudo tranquilo porque nós estamos indo à igreja, estou fazendo a minha parte? Ou devemos vigiar? Ou devemos estar sempre atentos, vigilantes com as nossas vidas e com a nossa família, com os nossos filhos, para proteger tanto nós quanto aquelas pessoas que a gente ama. Queridos, vocês já me perguntaram assim, pastor, por que o senhor é chato? Pastor é chato. Sabe por que eu sou chato? Porque eu quero bem. Amém? O chato, ele pega e fala para que você se cuide, para que você tenha o entendimento que você é uma pessoa frágil e precisa do cuidado espiritual de Deus para se manter de pé. Sabe por quê, queridos? Porque no momento que você está dentro da igreja e as coisas começam a acontecer de mal, você vai dizer, mas pastor, eu estou indo na igreja. Que nem esses tempos um irmão bateu o carro lá,
destruiu o carro, de um lado do carro, disse, pastor, eu estou na igreja, pastor, e o que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Queridos, resposta para tudo não tenho, e nem quero julgar o irmão, amém? Mas, queridos, eu sei que existem brechas, e se nós não fechar as brechas, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, amém? Aí no momento que você está com essas brechas, Deus não pode fazer nada, porque existem leis espirituais aonde Deus, ele entrega a Satanás algo para fazer em relação àquilo que a pessoa está na brecha. Eu vou dar um exemplo. Livro de Jó. Da onde vem Satanás? Ele estava na presença de Deus, estava lá no céu. Eu estou ao redor da terra e eu estava observando o teu filho Jó. Mas ele é um homem temente, ele faz as oferendas, ele é um homem que leva a sério a palavra, cuida da sua família. Antes mesmo dos seus filhos pecarem, ele já paga a oferta. Então ele é um homem abençoado. E aí o que o diabo fala? Deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele. Vamos ver se ele vai te servir dessa forma. Então tem coisas, queridos, que acontece também não é pela brecha, mas é pela tua responsabilidade que você tem com Deus, em relação às tuas atitudes. Eu quero seguir a Deus, o diabo também vai te tentar. Queridos, a igreja, a palavra, ela veio para te orientar em relação ao mundo espiritual, para que você tenha proteção. Lá no livro de Oséias, fala, queridos, que nós devemos buscar o conhecimento, para que você não pereça, para que você não sofra, para que você tenha daí a sabedoria na tua vida, para que você esteja pronto no momento oportuno aonde o inimigo vai vir agir na tua vida. Quando você tem o entendimento que Deus, somente Ele pode te proteger, te cuidar, mas para isso você vai ter que buscar Ele em espírito e em verdade. Se você peca, você vai deixar de pecar. Se você mente, vai ter que deixar de mentir. Se você tem algo dentro de ti que deixa essa brecha, você vai ter que se consertar, para que o inimigo não possa entrar na tua vida e fazer o mal, né? Eu lembro do conhecido meu, Mauro. Ele falava assim, mas André, eu estou indo tão bem na minha empresa, que eu tenho até medo que aconteça alguma coisa dentro da minha empresa e eu comece a perder aquilo que eu adquiri. Aí eu falei para ele, tu tem brecha? Como assim? Tu está fazendo uma coisa errada dentro da tua empresa? Está comprando e não pagando? Está iludindo? Está mentindo? Está pagando certo os teus impostos? Está ofertando? Está dizimando para a casa do Senhor? Estou fazendo tudo isso. Estou fazendo como tem que ser. Então não tenha medo. Porque o inimigo ele vem te colocar um medo para que você fique desesperado, né? Deus vai estar te protegendo, vai te guardando. Amém? Quando você está seguro que você está fazendo o que é certo, Satanás não pode entrar aí também. Amém? O que eu quero dizer, queridos, que quando você está na presença de Deus, você está protegido por Ele. Mas também, Satanás ele pode entrar na presença de Deus e falar a teu respeito. E você está tudo bem e acontecer certas coisas. Pode acontecer. Para que você não murmure, para que você tenha a responsabilidade de dizer que para o diabo, ó diabo, tu pode me tocar, tu pode fazer o mal para mim, tu pode entrar na minha vida, mas eu ainda fico com Deus. Eu acredito ainda em Deus.
eu creio que o meu Salvador vive e Ele está me cuidando, me protegendo, eu creio que Deus está olhando por mim. Amém? Amém. Agora tem pessoas que acontece alguma coisa, que também já me aconteceu, não aceitam e param de vir na igreja. Falaram na minha cara, não adianta orar, pastor, nem quero que o senhor ore mais por mim. Porque isso acontece desgraça na minha vida. Eu, misericórdia, tu não sabe o que tu está falando. Tu não sabe o que tu está falando. Se você e nós estamos orando, imagine se nós não tem uma carga de oração, imagine se você não está, queridos, dentro de uma casa do Senhor, o que pode acontecer? E tem pessoas que se rebelam contra Deus, achando que vão ganhar alguma coisa. Mas na realidade, a tendência é piorar. Amém? Amém, queridos? Que nem diz o pessoal aí, né? Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Amém? Mas eu também vejo que as pessoas que têm uma intimidade, que estão lá na luta, na dificuldade, mas estão vindo, estão orando. Pastor, eu estou firme, pastor, eu estou no propósito, estou jejuando. Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer algo em minha vida. Amém? Pessoas que não se abalam com o problema ou com a dificuldade, continuam buscando a Deus. Amém, queridos? Porque nós não podemos dar também crédito ao diabo. Não podemos ficar, não, é o diabo está me atingindo, o diabo é isso. Não, queridos. Nós devemos lutar contra o diabo. Amém? O nosso adversário, através do quê? Da tua santidade, da tua busca, da tua honestidade com Deus, da seriedade com Ele. Porque daí eu tenho certeza, queridos, que o diabo não pode te tocar. Amém? Quando eu andava com o pastor e visitava essas casas, eu via tanta coisa macabra, tanta coisa ruim. E eu pensava assim, meu Deus, e se isso começar a atingir a minha família? Aí Deus fala comigo, que no momento que eu estou dentro dessa luta, dessa guerra, eu estou em santidade, eu estou ali em oração, eu estou levando o mais sério possível aquilo, queridos. O diabo ele não pode vir me retalhar. Amém? Existe chamado retaliação. Tem pessoas, queridos, que vão ao encontro, oram e vão atrás, né, querem brigar com o diabo, e aí vem a retaliação sobre a vida dela. Eu tinha um pastor conhecido nosso, o pastor Luiz, ele dizia assim, ó, nós vamos com uma metralhadora e o diabo vem com uma bazuca. Vocês entendem? Então o diabo ele vem fortemente armado para nos destruir. Através do quê? Através do mundo espiritual, onde tem ali os seus demônios para agir, para fazer o mal em nossas vidas. Por isso que eu estou pregando nessa noite a respeito do diabo. Eu preguei, queridos, esse mês a respeito da palavra, que a palavra ela tem poder e que nós devemos cuidar daquilo que nós falamos. Eu preguei, queridos, que nós devemos ter responsabilidades com Deus, com as coisas de Deus, e nós devemos agora ter cuidado com o adversário que a gente não vê, mas que ele está ao nosso redor, dragando como um leão, para nos tentar nos pegar. Não esqueçam disso, que existe no mundo espiritual, sempre ali, um inimigo, tentando te fazer o mal. Sempre, queridos. É uma luta constante. Por isso que nós devemos estar sempre vigiantes. Amém? Vigia a tua vida. Faça aquilo que o Espírito te ordena. Ande em santidade. Busque dentro de ti a verdade em relação ao teu compromisso com Deus. E aí você estará protegido por Ele. Nós podemos orar, mas se você não levar a sério, se você não fizer o que é de correto fazer,
o inimigo ele vai ter a liberdade e a legalidade de agir na tua vida. Por isso que nós devemos estar sempre nos policiando em todo momento. Eu estou muito mais calado hoje, queridos, do que antigamente. Por quê? Porque eu sei que o diabo usa também a nossa boca. Amém? Então nós devemos cuidar com aquilo que a gente fala. Também sei, queridos, que as minhas atitudes também têm que ser outras. Ah, mas o senhor é pastor, o senhor tem tempo, o senhor tem conhecimento. Queridos, eu acho que a guerra até é maior mesmo, em relação pela autoridade que Deus nos pôs. Mas, nós estamos numa guerra que é igualmente, em relação ao tratamento que Satanás tem. Então ele ataca a igreja, ele ataca o pastor, ele ataca as ovelhas. Para quê? Para que haja isso aqui, ó. Ela fica desanimada, desacreditando que existe o mal, achando que não dá nada. Não, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe o meu coração. E Satanás também conhece o teu coração. Amém? A pessoa que deixa de vir na igreja, que diz, tem alguma coisa. Ou ela foi confrontada e não gostou, ou ela não recebeu aquilo que Deus, achando que pela intimidade que ela tem, ela deveria receber. Ou ela foi humilhada dentro da igreja. Tem várias coisas, queridos, que uma pessoa pode deixar de vir na igreja. Só que a igreja, ela é um ambiente onde existem pessoas que muitas vezes estão entrando na igreja, não têm conhecimento, achando que a vida aqui dentro é a mesma coisa que a vida lá fora, e não é. A vida da igreja é diferenciada, requer mais compromisso, requer seriedade, requer honestidade, requer amor, requer muitas coisas mais do que o mundo aí fora. Então tem pessoas que elas se enfrentam, elas olham esse sistema religioso e não gostam. Preferem viver a vida dela da forma que ela vive e não dando satisfação para ninguém. Mas vai chegar o dia que ela vai ter que dar satisfação a Deus. Amém? Cedo ou mais tarde, queridos, até eu coloquei na porta ali que vai para a escolinha, né? Diz assim, você até pode viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem Ele. Amém? Viver sem Ele até tu pode, mas morrer sem Ele, porque vai chegar o dia do confronto, o grande dia, onde nós vamos estar passando pelo grande trono, e ali todo mundo será julgado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu palavreado, pelaquilo que Deus deu, pelaquilo que você deixou de fazer. Então são tantas coisas que Deus vai nos cobrar, que nós devemos estar sempre nos guardando e nos policiando em relação a quem nós somos com Ele. Amém? Queridos, eu não estou falando aqui quem você deve ser comigo ou com a pastora. Não, eu estou falando aqui quem você deve ser com Deus. É você estar e encarar Deus. Encare. Eu vi uma reportagem esses tempos, queridos, que colocaram uma pessoa vestida, caracterizada como Jesus, e aí colocaram essa pessoa ali e colocaram outra pessoa aqui na frente. E tem pessoas que abriam os olhos e se deparavam com a figura de Jesus. Algumas ficavam atônitas, outras sorrindo, e tinha umas que começavam a chorar. A chorar. E aí perguntavam para as pessoas, por que tu está chorando? Porque eu sou pecador. Eu fiz coisas erradas. O meu comportamento não condiz, eu não posso estar na presença de Jesus. Então a pessoa que ela tem na sua mente, queridos,
ela tem a responsabilidade de que um dia ela vai passar na presença do Senhor Jesus. E aí? Como é que tu está? Como é que você encarou esse Jesus? No oba-oba, na tranquilidade? Ou você levou ele na mais sincera honestidade? Se esforçou o máximo para que o diabo não pudesse vir e te dragar, te matar, te destruir? Como é que você vai encarar esse Jesus no dia da tua partida? Eu não quero colocar medo aqui não, queridos. É algo inevitável. É algo inevitável. Amém? Todo mundo vai passar. Seja mais cedo, mais tarde, seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno, seja homem, seja mulher, seja criança. Queridos, todo mundo vai passar. Amém? E a minha parte aqui é orientar e dirigir a vida de cada um para que ela possa estar se policiando até o dia da vinda do Senhor Jesus na tua vida. Amém? E no momento que esse dia chegar, tu vai dizer assim: Senhor, vê aí como é que está o meu livro aí. Como é que está o meu livro? Como é que está o meu livro? O diabo, ele trabalha para Satanás, o diabo trabalha para Deus de vez em quando, trabalha. Amém? Porque sem ele, queridos, nós não saberíamos o que é o errado, porque veio através do que? Do pecado, da desobediência. Então ele vem para nos tentar fazer o mal, tentar fazer o errado. Mas nós devemos estar firmes para que nós não podemos abrir a brecha para que o mal entre em nossa vida. Nós devemos estar firmes, queridos. Amém? Para que o diabo não possa entrar na tua vida. O meu cuidado é com a tua vida. O meu cuidado é contigo em relação ao teu compromisso com Jesus. Para que Satanás não possa ter a liberdade de agir na tua vida. Amém? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas, logo embaixo, Jesus ele fala: mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Amém? No momento que você está buscando esse Jesus, ele está trazendo vida para você. Vida espiritual, vida emocional, vida material. Amém? Ele vem trazer vida para você em abundância. Não é pouquinho não, viu, queridos? Porque no momento que você está coberto por Ele, abençoado por Ele, Ele traz ali para a tua vida as tuas necessidades, seja ela qual for que seja as tuas necessidades. Amém? Mas é necessário que você busque em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Satanás, queridos, ele jamais vai deixar de investir na tua vida. Satanás, ele vai estar de olho sempre na tua vida. Eu não digo assim o próprio, mas os demônios que trabalham para ele. Amém? E é bem fácil de ver, queridos, que Satanás está observando. É quando vem um pensamento negativo. É quando vem um sentimento negativo. É quando você, do nada, se ira, do nada você se revolta. Então, ele está por perto, agindo com sentimentos e flechas. Amém? A palavra de Deus fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e diante. O quê? Que Satanás, ele vem com flechas inflamadas dentro da nossa mente. Essas flechas são pensamentos,
Se você deixar entrar esses pensamentos na tua mente, vai entrar no teu coração. E entrando no teu coração, o que vai acontecer? Você vai começar a guardar esses sentimentos. E aí o diabo ele tem a liberdade de entrar através desses sentimentos também. Então o diabo ele é astuto, ele conhece o ser humano, ele conhece os sentimentos, ele conhece a tua vida, ele conhece você e sabe as tuas fraquezas e vai agir aonde? Nas tuas fraquezas. Amém? Ele não vai fazer algo novo. Não, agora eu vou fazer aqui uma arte nova para que Satanás entre na tua vida. Não. Ele vai entrar na tua fraqueza. Aonde é a tua fraqueza? Então vigie a tua fraqueza. Guarde ali para que Satanás não possa entrar na tua vida daí. Amém? Amém, amém, queridos? Amém. Vamos orar? Amém. Eu queria que você viesse para frente, por favor. E vamos orar a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém.